Com a morte de Jesus, nós temos então os apóstolos. De 30 até 100 depois de Cristo, você tem os apóstolos, dos 12 apóstolos, Paulo defendendo a fé cristã, espalhando as boas novas de Jesus para a comunidade cristã. E é claro, você já acontece uma defesa apologética, uma defesa da fé, já começa a acontecer ali, porque Jesus é a chave interpretativa, eles estão tentando explicar para aquelas pessoas que tudo que acontecia no Velho Testamento, Jesus é a chave hermenêutica. Por isso, por exemplo, Mateus, quando está escrevendo, ele fala toda a genealogia ali, ele está explicando para o povo judeu, por exemplo. Você fala, por que falar fulano gerou cicrano, cicrano gerou cicrano? Por quê? Porque ele está falando para o povo judeu, ele está mostrando para o povo judeu que Jesus é da linhagem de Davi, como a profecia havia de se cumprir na linhagem de Davi. Não só isso, Mateus cita vários versículos do Antigo Testamento mostrando a profecia se cumprindo em Jesus, identificando Jesus ali. E aí cada livro tem a sua razão de ser, a sua razão de escritura. Por exemplo, quando os apóstolos estão vivendo ainda vivos, existe um movimento que já existia, que é muito antigo, chamado gnosticismo. O gnosticismo não acreditava no corpo como sendo algo bom. Era um pensamento meio platônico. Eles acreditavam que o que importava era o espírito, que o espírito era superior e que o espírito viveria por aí, né? O espírito era superior, a carne era mal, era algo criado por um deus chamado Demiurgo, e esse deus era mal. Tá? E esse corpo, nós estávamos presos a esse corpo, precisávamos ser libertos, o corpo nos aprisionava, o corpo era ruim, era mal. Portanto, para o gnosticismo, Jesus era um ser iluminado que veio, mas que não veio em corpo. Por quê? Porque o corpo era mal. Jesus não poderia ter vindo em corpo. E essa corrente, esse movimento que se espalhava, essa dicotomia de que as coisas materiais são ruins e que as coisas espirituais é que são importantes, é que são boas, que a matéria era algo negativo, essa dicotomia era se pregado dentro daquelas comunidades. Então João, para refutar o gnosticismo, escreve a sua carta, defendendo a fé, e ele inicia dizendo: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, habitou entre nós. O que ele está dizendo ali, o apóstolo João, o apóstolo do amor? Olha, eu comi com Jesus, eu vivi com Jesus. Jesus comia, Jesus dormia. Jesus era uma pessoa normal. É isso que ele está dizendo. Ele está combatendo essa seita, que é o gnosticismo, certo? Combatendo esse pensamento. Porque para a fé cristã, o corpo e o espírito são extremamente importantes. Os dois têm o seu valor. Não existe. Se você tem um espírito sem um corpo, é fantasma. Pode orar, pode expulsar, pode repreender. Corpo sem espírito, defunto. Velório. Espírito sem corpo, fantasma. Tá ok? Aí você tem o último, que é João, que morre na ilha de Patmos em 100 depois de Cristo, e você tem agora então os pais da igreja. Muito importante, você precisa conhecer os pais da igreja. Se você não conhece quem são os pais da igreja, a obra, o trabalho deles, os pais da igreja produziram obras incansáveis, escritores, produziram muitas obras que você pode ler e encontrar muito escrito sobre os pais da igreja. Tem Contra Heresias, por exemplo, que é um livro que todo cristão deve conhecer, e vários outros artigos. Mas o que eu quero dizer é assim, os pais da igreja estão defendendo a fé. Então tem pais da igreja que são especificamente apologistas. Vão defender a fé,
vão cunhar termos, por exemplo, da Trindade. Quem é o que cunhou o termo Trindade? Por quê? Para combater uma heresia da sua época, que era o arianismo. O arianismo era o ário, o cara começou a pregar lá na igreja, não era a única, existiam outras seitas talvez tão fortes quanto o arianismo. Vou citar o arianismo porque já foi falado disso numa outra aula. O arianismo estava lá, não acreditava que Jesus era Deus. Não acreditavam que Jesus era Deus. E os pais da igreja começam a defender a doutrina da Trindade, né, que não tinha esse nome ainda, mas defendiam que eram 3 pessoas, porque a Bíblia deixava claro que eram 3 pessoas. E em combate ao arianismo surge então aí a Trindade. Outra coisa que é criada em combate, inclusive ao arianismo, é o creio em Deus, o creio apostólico, né? Creio em Deus Pai ali, apostólico, não vá confundir com o credo romano. Até aí tudo bem. E aí os pais da igreja vão viver até 400, até o século IV. Ali em 325 já começa-se um movimento, o surgimento do romancismo, né, do catolicismo romano, porque o imperador vai declarar a religião oficial do império agora é o cristianismo, são os cristãos. E nasce ali com a declaração de Constantino, na cidade de Constantinopla, ele monta toda uma estrutura, traz a igreja para a política, financia a igreja, né, começa a contratar inclusive os bispos, os padres para serem do governo. E aí a igreja se mistura com o poder, entra o poder dentro da igreja, o poder político, porque os cristãos estavam crescendo demais. E aí, imagine você, até o momento você tem pessoas que estão defendendo a sua fé, que estão aceitando Jesus de maneira genuína. Era perigoso você entregar a sua vida para Jesus, ser cristão naquela época. Era perigoso, você corria risco de morte, os cristãos eram perseguidos, eram mortos. Então era perigoso. Quando você virava cristão ou se convertia, você corria o risco de morte. Então, com certeza, as pessoas, elas que vinham para o cristianismo, vinham de maneira genuína, de maneira assertiva, passaram por uma experiência de fé. Mas agora que Constantino declara a fé cristã como a fé oficial do império, há uma multidão de pessoas. Todo o império agora quer ser cristão, é moda ser cristão. E as pessoas que vêm para a igreja, elas vêm e trazem consigo toda a sua cultura religiosa, e aí a gente cria uma espécie de sincretismo religioso que acontece nessa época, e isso é negativo para a igreja, tanto que alguns cristãos saem, vão viver as suas vidas no deserto, fogem, né? Nesse período que vai começar a surgir a ideia dos monges fugindo, né, para buscar a espiritualidade. Então, gente, é um período turbulento, que se surgem muitas heresias, começa a surgir a questão da venda das indulgências, os caras vendem pedaços de terra no céu. Qualquer livro de história, leia aí um pouquinho, você já vai perceber as diferenças. E aí, claro, já começa a surgir os pré-reformadores, como a gente está vendo no slide ali. Já começa a surgir os pré-reformadores que não aceitam isso, que querem que a igreja volte a ser o que era, não querem que a igreja se venda a questão política. E vão surgindo. Gente, dá para estudar catolicismo só, a gente vai deixar para você o link aí de uma aula só sobre a história do surgimento da Igreja Católica Romana, e você vai perceber que é nesse período que ela surge. Ela deixa de ser católica apostólica para ser católica apostólica. Católica quer dizer universal. Ela deixa de ser universal apostólica para ser católica apostólica romana. Que agora Roma, o poder de Roma, está interferindo na igreja e vice-versa, né? Muito bem. Vai surgir os avivalistas, que vão pegar essa fé reformada. Aí vem reforma. Com a reforma se cria o movimento da modernidade, com a reforma se cria o conceito das escolas que precisam ser para todo o mundo, com John Wesley lá, falando um pouco sobre educação, o conceito de democracia, o conceito de capitalismo.
Então os cristãos vão influenciar, os cristãos protestantes vão influenciar o mundo de maneira significativa. Porque no Brasil não chegam os ecos disso aqui, nós somos o maior país católico do mundo. Então você precisa estudar a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante, como ela influenciou. Então você tem aí o Calvinismo influenciou muito o mundo, inclusive o capitalismo. Então o calvinismo, ele tem lá as institutas do Calvino, que vai falar sobre tudo que você imaginar. Eles acreditam que a fé cristã é um sistema de pensamento para a vida. Eu sei que você está acostumado a ouvir só críticas do calvinismo, mas o calvinismo é muito mais do que a doutrina da predestinação. O calvinismo é importantíssimo, todo mundo deveria conhecer o calvinismo. Tá? Todo mundo deveria conhecer o calvinismo. E aí surge esse movimento da reforma protestante, tentando retornar, né? Lutero chega lá com as 95 teses, tentando reformar a igreja, não consegue. Aí a gente começa com os avivalistas, nesse período que você está vendo. E aí, gente, você tem os avivalistas pregando por todo mundo. Os avivalistas vão dar origem, sim, ao movimento pentecostal, que vai chegar aqui no Brasil com os pentecostais clássicos, que são a Assembleia de Deus, ali em 1910, vão chegar aqui no Brasil. Depois esse pentecostalismo clássico, né, que ainda tenta guardar a palavra, que tem um entendimento do que é importante estudar as escrituras, mas que tem esse movimento pentecostal mais de fórum íntimo, de experiência pessoal. Você tem isso. Você começa a ter aí os neopentecostais. Os neopentecostais, eu divido eles em duas partes. Aqueles que saíram da Assembleia de Deus, que você tem aí os pós-pentecostais, ou que são igrejas como a Universal, que são igrejas como a Mundial do Poder de Deus, a Mundial da Graça, a Mundial, não sei se é Mundial da Plenitude. Então são essas igrejas que surgem com outro tipo de movimento, né? Com uma outra leitura da Bíblia, com uma outra visão da Bíblia. Tá? E o movimento pentecostal dá luz a um fenômeno. Jesus deixa de ser a chave interpretativa, e o neopentecostalismo, principalmente o neopentecostalismo, tá? Descola de vez da Reforma Protestante e vira esse negócio aí. Então você não lê mais a Bíblia a partir de Jesus, você lê a Bíblia a partir da prosperidade, a partir da cura, você lê, e tudo que você lê na Bíblia é um tipo de movimento. Então o óculos que eu uso para ler a Bíblia, a chave interpretativa para compreender, não é mais a pessoa de Jesus. Inclusive Jesus fica até longe às vezes das pregações. Porque o que importa é o triunfalismo, você vencer, você ganhar, você prosperar, porque afinal de contas a Bíblia fala sobre prosperidade, afinal de contas a Bíblia fala sobre cura, afinal de contas a Bíblia fala sobre todas as coisas, e é claro que fala, né? Mas a chave para entender e compreender as Sagradas Escrituras não é a partir do ponto de vista das igrejas neopentecostais. Mas aí você tem um outro problema, porque a matriz evangélica que produz evangélicos no país hoje é quem? As igrejas neopentecostais. Então quando a gente for estudar a história, a gente vai perceber que nós estamos distantes pra caramba da Reforma Protestante. E tudo aquilo que a Reforma tentou conquistar e tirar da igreja, nós trouxemos tudo de volta. E aí, a gente não vende indulgência, mas a gente vende rosa ungida, vende óleo do Egito não, né? Óleo de Israel, óleo tirado da árvore que Jesus orou, árvore tirada, né? O óleo tirado da oliveira que Jesus orou. Água do Rio Jordão, gente, do Rio Jordão. Se você soubesse que a água do Rio Jordão e a água do riozinho que passa aqui do lado de casa tem o mesmo poder, elas não jamais comprariam mais água do Rio Jordão, né? Então se vende como se tivesse algum tipo de poder, ou, né? Ah, não, mas vai da tua fé. Não, meu amigo, não vai da tua fé. A tua fé tem que ser Jesus. A interpretação da Bíblia precisa ser a pessoa de Jesus, senão você não vai compreender o que é o verdadeiro Evangelho. Mas não existe ninguém que está acima da Bíblia,
ninguém que está acima de Jesus. Então você tem na fé cristã os dois grandes pilares, que é o fato histórico de Jesus e o fato histórico da Bíblia Sagrada, como um livro sagrado, um livro que provou-se sagrado ao decorrer da história. Cada vez mais a arqueologia e outras disciplinas têm mostrado a veracidade do livro sagrado e a importância dele para a humanidade, com seus fatos históricos, sendo importante para a história, sendo importante para a arqueologia. E a manuscritologia tem provado também a verdade bíblica, ou seja, aquilo que constava nos primeiros escritos reais. Tem reconstruído o que os escritos originais dizem, e eu acredito na Bíblia Sagrada. A Bíblia é esse livro que só chegou a nós por um milagre, e pessoas deram a vida para que chegasse essa mensagem para nós. Então, que você possa gravar esses princípios, e eu quero terminar essa aula dizendo que a nossa fé é em Jesus, e que se eu pudesse dizer para vocês um testemunho, eu diria que no momento em que de crise de fé, eu peguei todos os meus livros de teologia, tanto livros da Igreja Católica, livros de protestantes, e joguei tudo no lixo, todos no lixo. E numa oração sincera com Deus, eu falei com Deus que não servia de nada, que eu tentava buscar a verdade, encontrar a verdade, e tudo aquilo era um buraco sem fundo. E uma amiga minha de filosofia me disse uma vez que a verdade é que não existe verdade, uma verdade absoluta. E aí eu falei para ela, mas você tem certeza absoluta que não existe uma verdade absoluta? Porque esse é o pressuposto da filosofia, que a verdade é relativa. E naquela crise de fé, eu duvidei de tudo e de todos, e ainda jogando as coisas, a única coisa que sobrou foi um livrinho que eu escrevi, como se fosse um diário que eu escrevi algumas coisas para mim mesmo, e no meio daquele livrinho sobrou uma folha de todos os livros que eu joguei fora. Naquela folha tinha uma seguinte história, contava a história assim, que alguns jovens compraram um barco um dia de muita tempestade que se organizava nas costas lá não lembro agora o país, a cidade dos Estados Unidos. Eles se reuniram todos, trouxeram o barco até o porto e amarraram todas as cordas possíveis para segurar o barco, para que o barco não fosse destruído pela tempestade. E amarraram firmemente o barco com tudo. E a tempestade chegou, arrebentou as cordas, arrebentou as árvores, e os pedaços das árvores voaram para o barco e destruiu aquele barco daqueles jovens. Depois de um tempo, eles tiveram a oportunidade de conversar com um marinheiro experiente. Contaram uma história. O marinheiro logo percebeu o erro que eles cometeram. Então o marinheiro lhes ensinou: olha, uma tempestade, vocês precisam levar o barco para bem longe do porto, para longe de árvores, para longe do que vocês puderem. Levar ele para o mais longe que vocês puderem no mar e colocar a mais profunda âncora que vocês tiverem, de preferência 2. Joguem essas âncoras no mar, uma de um lado, a outra do outro, profundo o suficiente, mas que ainda sobre ferro, né? Que ainda sobre, para que o vento possa levar e trazer o barco. Sabe o que vai acontecer? O barco de vocês também vai sofrer a tempestade. Vai sofrer como qualquer outro barco, mas não será destruído, nem pelas árvores, nem pelas coisas que atingem o barco,
e tão pouco pelas cordas que vocês amarraram. A conclusão do livro fala que essas cordas são as filosofias, os ensinos, as diversas informações que estão por aí, que nas tempestades da nossa vida não servem para nada, a não ser para nos destruir e destruir a nossa fé. Às vezes nós temos tanto conhecimento e amarramos a nossa vida em tantas filosofias que quando vem a tempestade, e essa tempestade destrói o barco da nossa vida. Naquele momento eu entendi algo profundo da parte de Deus, e ali pelos meus 20 e poucos anos eu pude me posicionar diferente com Deus. Eu descobri que nas tempestades da minha vida eu preciso ter duas âncoras profundas. Na minha vida, essa âncora tem dois nomes: a pessoa de Jesus, a qual eu busco, a qual eu sigo, a qual eu tento ser um discípulo, a qual eu procuro se relacionar, adorar, buscar com todas as forças do meu coração. E a outra âncora é a Bíblia Sagrada, o livro que eu mais confio, o livro que eu entrego meu coração a Ele e que tem me dado sabedoria para tomar as decisões da minha vida, e eu jamais me arrependi de ter essas duas âncoras na minha vida. E as outras coisas são pensamentos, filosofias que eu escuto, que eu gosto, para os dias de sol. Mas nos dias de tempestade, somente as minhas âncoras seguras, a pessoa de Jesus e a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Espero que Deus tenha falado com você nessa aula, e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço.